Bom dia, queridos amigos, ouvintes da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da Vibe Mundial. Nosso programa está ao vivo no YouTube. Oba, quem quiser acessar o YouTube da Vibe Mundial, nós estamos ao vivo. Eu sou médica, sou homeopata, pratico a medicina chinesa. E hoje, o nosso programa, nessa primeira metade do programa, eu vou falar sobre a doença de Parkinson. Nós estamos no mês de abril e no dia 11 de abril foi o Dia Nacional da Doença de Parkinson. O dia da conscientização da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica, uma doença que acomete o sistema nervoso central, e a intenção do nosso programa agora é te colocar a par dos sintomas, do início dos sintomas, dos sinais que o teu corpo pode te dar anos antes de você desenvolver a doença, de que forma você pode tratar, prevenir a doença de Parkinson e de que forma nós temos que trabalhar o nosso emocional, quais são as características do nosso tipo de emoção e pensamento que pode levar à doença de Parkinson. Bom, a doença de Parkinson seria a diminuição dos neurônios da substância negra. A substância negra é uma parte do nosso cérebro. Essa substância negra, quando ela está em processo de degeneração, ela vai diminuir a produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Dopamina é um neurotransmissor produzido pela substância negra. Calcula-se pela OMS que 1% da população mundial maior de 65 anos tenham doença de Parkinson. No Brasil, é uma média de 200 mil casos de pessoas com doença de Parkinson, isso notificados, fora os que não foram diagnosticados. Como a população está vivendo mais, hoje a gente tem visto mais a doença de Parkinson. Assim como Alzheimer e a doença de Parkinson são doenças de degeneração do nosso cérebro. Então, é bem difícil conviver com a doença, não é impossível, existem medicamentos, eu já vou explicar, mas é importante que nós tenhamos a consciência de que a doença de Parkinson é de causa desconhecida, ainda não se tem estudos, pelo menos dentro da medicina alopática, estudos que consigam comprovar a origem da doença de Parkinson. Na medicina chinesa existem outras possibilidades. Então, é uma doença crônica, neurológica e progressiva. O acometimento dos sintomas é progressivo e compromete demais os movimentos da pessoa, né? Eu vou descrever os sintomas em detalhes. Os sintomas podem aparecer. Existe um estudo interessante que estudou pessoas com doenças de Parkinson, analisando nos últimos 20 anos se elas tinham sintomas em comum. A maioria das pessoas relatou que nos últimos 20 anos modificou o hábito intestinal, o intestino ficou muito mais constipado e diminuição do olfato. Então, pessoas abaixo de 60 anos, que com 40 anos, 40 e poucos anos, começou a mudar o hábito intestinal, notou que ficou preso o intestino e diminuição do olfato. Isso foi um estudo muito interessante que pode ser considerado sintomas, não em todas as pessoas, mas pode ser um sinal de doença de Parkinson precoce, 20 anos antes dela acometer os movimentos, a parte motora. Não é toda pessoa que tem intestino preso que vai ter doença de Parkinson, isso é só uma observação. Os sintomas, quais seriam os sintomas? Seriam principalmente os tremores. Mas como que é esse tremor? É tremor com a pessoa sentada e com a mão descansada. Então, a pessoa que está sentada numa cadeira, está com a mão repousada, o braço repousado no braço da cadeira e tem tremor. Tremor
nas mãos. Bradicinesia. O que seria a bradicinesia? Dificuldade para fazer os movimentos voluntários. Então, ela pensa em fazer um movimento e não consegue. É um movimento lento, ela tem uma lentificação dos reflexos e de todo o movimento do corpo. Então, ela pensa em andar. Ela vai andar com o corpo voltado para frente, a coluna para frente, ela pensa em levantar o pé para dar o passo. Ela não consegue, ela arrasta o pé. Então, a pessoa que está andando com o tronco inclinado para frente, não levanta o pé do chão para caminhar, vai arrastando o pé e tem tremores nas mãos, são os sinais característicos de doença de Parkinson. Existe uma rigidez na coluna, uma rigidez da musculatura, da base, da coluna lombar, principalmente. Então, pouca flexibilidade da coluna. Para a pessoa abaixar, para o indivíduo abaixar, para pegar algo no chão, é algo que ele tem que pensar no movimento, descer devagar e muitas vezes não consegue abaixar até o chão para pegar algo que caiu no chão. Também não vai fletir os joelhos, agachar no chão, também vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade para subir, descer a escada, pela rigidez das pernas. A incidência começa mais frequentemente a partir dos 60 anos, principalmente a partir dos 65 anos, e ela pode ser hereditária? Pode, mas é o mínimo. A menor porcentagem é dizer, o avô tinha Parkinson, o filho tem Parkinson, o neto vai ter Parkinson. Isso é a minoria dos casos. Tem casos de hereditariedade? Tem, mas não é o marcante, tá? Tem casos de pessoas com Parkinson com 50 anos? Tem. Com 45? Tem, mas é minoria da minoria dos casos. Né? A maior parte das pessoas é a partir dos 60 anos, muito mais ainda a partir dos 65 anos. E a prevenção? Sem dúvida nenhuma, todos os estudos mostram que a maior e melhor prevenção é exercício físico. Mas eu vou esperar ter Parkinson para fazer? Pode fazer, é muito importante exercício físico, fisioterapia durante a doença, mas antes da doença, nós agora, com 40 anos, 45 anos, 50 anos, exercício físico. Qual é a quantidade de tempo semanal para fazer exercício? Ao redor, os estudos mostram de 150 minutos por semana. 150 minutos por semana. Então, 4 vezes por semana ou 5 vezes por semana, meia hora de exercício. Exercícios de musculação, exercícios de pilates para fazer alongamento da coluna, fortalecer a musculatura da coluna. Os exercícios são prioridade para evitar a doença. Os cuidados com o seu intestino. Eu já dei... vocês vão encontrar no meu YouTube e no Instagram live sobre intestino, a saúde do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, você ter uma alimentação correta, uma alimentação saudável e fresca, vai fazer toda a diferença na colônia de bactérias que você vai ter no seu intestino e que vai facilitar a produção da serotonina no intestino. Mas doutora, a senhora falou que é dopamina. Exatamente, é dopamina, mas a serotonina, a dopamina são neurotransmissores e são ambos importantes para a saúde do nosso cérebro, né? Depois eu vou falar sobre o ponto de vista da medicina chinesa. E o tratamento? Na medicina tradicional, os neurologistas eles vão dispor de medicamentos que vão aumentar a quantidade, o aproveitamento, a disponibilidade da dopamina no sistema nervoso central. E essa dopamina ela seria responsável pelas transmissões dos sinais nas cadeias dos circuitos neuronais. Então, quando um neurônio se comunica com o outro, precisa da dopamina.
Então, existem medicamentos hoje que facilitam a disponibilidade da dopamina no cérebro. Eles curam? Não curam. Eles retardam a evolução da doença? Sim, mas é imprescindível fisioterapia. Existem exercícios de fisioterapia que o paciente aprende e pode fazer sozinho em casa, sentado na cadeira, deitado na cama. É só consultar um fisioterapeuta e ele vai ensinar essa fisioterapia voltada para a neurologia. São profissionais especializados em fisioterapia neurológica. E essa fisioterapia é mais de 50% do tratamento, para aumentar a flexibilidade, diminuir a rigidez da pessoa, a rigidez dos músculos, né? A rigidez da coluna, a rigidez das pernas, a rigidez dos braços. Isso é muito, muito importante. Outro tipo de tratamento, que seria em último caso, existe cirurgia cerebral para Parkinson. O que seria? É o DBS, o Deep Brain Stimulation, estimulação profunda do cérebro. É como se fosse um marca-passo que é inserido dentro da parte mais profunda do cérebro para estimular o cérebro a fazer as conexões neurológicas entre os neurônios. É raro fazer essa cirurgia, é uma cirurgia que, nos casos muito, muito avançados, tem um resultado relativamente bom, não vai curar o paciente, mas vai ajudar. Mas é escolhido a dedo o paciente que vai ter condições cirúrgicas para uma cirurgia assim tão profunda. Então, repetindo, é colocar um marca-passo nas regiões mais profundas do cérebro para fazer os neurônios se conectarem novamente. O neurônio parece que o neurônio é meio manquinho, na hora que ele vai fazer a conexão e não consegue, então o marca-passo ele faz o estímulo e a conexão acontece, né? É como se fosse um marca-passo cardíaco, que o coração vai parar, o marca-passo aciona o coração de volta. O canabidiol. Canabidiol tem sido usado para o Parkinson. Os estudos não mostram ainda uma eficiência de 100%. Existem pacientes que se beneficiam bastante do movimento de tremor com o canabidiol, mas nem tanto do movimento da marcha, da rigidez. Ainda é muito discutido pela ciência se o canabidiol vale ou não vale a pena, se resolve ou não resolve no Parkinson, mas está sendo usado. Vamos falar agora da medicina chinesa. Então, a medicina chinesa tem todo um conceito diferente sobre a doença de Parkinson. Nós sabemos que os rins, na medicina chinesa, eles nutrem, eles regem o nosso encéfalo, o nosso cérebro. Então, todas as funções cerebrais, a estrutura do nosso cérebro é regido pelo rim. E os chineses falam que o enfraquecimento da nossa energia vital, pessoas que trabalharam demais, que esgotaram a energia vital, ela vai esgotar a energia Jing dos rins, a energia essencial, a energia básica do rim, a energia Jing do rim. E também a deficiência de sangue, que eles chamam de deficiência de Chue no cérebro. Então, a falta de circulação abundante de sangue no cérebro, a deficiência Jing, da mais profunda deficiência do Qi do rim, da energia vital do rim, podem ser dois fatores energéticos que faz com que o cérebro não funcione corretamente, falta energia para fazer as conexões dos neurônios e a produção da dopamina. Então, na medicina chinesa, nós vamos usar os tônicos do rim. Um dos maiores tônicos do rim, que chegou no Brasil já tem 1 ano e meio, 2 anos, é o Wuxianzongpian. É um medicamento chinês que é dado em tablets, né? São os comprimidinhos meio avermelhados, pequenos, e que é o máximo da tonificação da energia do rim. Tem as suas indicações, tem que ser feito individualmente a indicação da dosagem,
pelo exame do pulso, da língua, da íris, o conjunto do paciente. A gente pode dar tanto para a doença de Parkinson quanto para o Alzheimer. A gente tem usado bastante esse tônico do rim. Outro que nós usamos é o reishi. É um cogumelo que é o linzi, que fortalece não só a imunidade, mas ele diminui a inflamação no cérebro e diminui a rigidez dos movimentos. Então, é o reishi. Também tem prescrições para serem estudadas em cada paciente. O ginseng asiático, que é o Renchen, que os chineses chamam de Renchen, ele estimula a vitalidade do cérebro e melhora muito a clareza mental também. A gente usa bastante o ginseng asiático para problemas de esquecimento também, não só para o Parkinson, mas também para o Alzheimer, em alguns pacientes. Nem todos os pacientes podem usar ginseng. Pacientes hipertensos, isso pode ser uma contraindicação. Então, também aconselho a consultar um médico que faça fitoterapia chinesa. Então, são 3 medicamentos muito usados pela medicina chinesa e com bons resultados. Podemos utilizar 2 deles? Podemos. Muitas vezes a gente utiliza um deles de cada vez, tipo para a gente guardar uma cartinha embaixo da manga. Porque normalmente um paciente idoso com Parkinson, ele tem mais de uma deficiência de órgão, não tem só do rim. Provavelmente também tem do fígado, do coração. Provavelmente já toma medicamentos para o coração, para hipertensão arterial. Então, cada caso é um caso. Dizer que é bom para todo mundo, não. A gente tem que escolher as ervas certas de acordo com a história do paciente, com o exame do pulso dele, da língua. É fundamental, é bem individualizado. Paralelo a tudo isso, a gente pode usar homeopatias, né? Na homeopatia, a gente fala que o Parkinson é paralisia agitante. É engraçado, né? Isso é um conceito do século XVIII, paralisia agitante. E é exatamente isso. É uma doença que paralisa a pessoa e ao mesmo tempo que agita as extremidades das mãos, né? Então, é uma paralisia agitante. E no repertório homeopático, existem muitos medicamentos no repertório para paralisia agitante. Então, nós vamos escolher o medicamento mais semelhante ao perfil do paciente, né? Então, eu costumo construir o medicamento na hora da consulta específico para aquele paciente. O outro lado do Parkinson é um sinal de depressão. A depressão, ela origina o Parkinson? Eu não acredito. Eu acredito que o Parkinson origina a depressão. Porque como é uma doença incapacitante, debilitante, que tira a liberdade de ação da pessoa, apesar de o cérebro estar funcionando normalmente, então isso deprime a pessoa começa a ter limitações na vida, né? Às vezes é uma pessoa muito provavelmente que trabalhou a vida toda para construir uma vida toda, para aproveitar acima dos 65, 70 anos, aproveitar melhor a vida, não consegue por causa do Parkinson, né? E o que eu queria abordar, que eu acho importante, é a parte emocional. Então, estudando a nova medicina germânica, os conflitos de medo de terminar alguma coisa, medo de soltar, medo de concluir algo, seriam um dos sintomas emocionais que podem, conflitos e traumas emocionais que podem levar ao Parkinson. Aquela obrigação motora, obrigação de fazer aquele movimento, de fazer aquele trabalho. Por um lado, ele quer fazer, por outro lado, eu sou proibida de fazer alguma coisa que eu desejo muito fazer. Então, eu quero fazer tal coisa, eu sou proibido, eu sou podado. Pessoas que querem controlar tudo e todos, mas não podem, não conseguem, porque é impossível controlar tudo, controlar as pessoas que estão ao meu redor. Medo de serem julgados. Então, ele detém os movimentos e não chega até o final do propósito,
do que ele quer fazer por medo de julgamento, medo de errar, medo de falhar, medo de se sentir em minusvalia. Reter alguém ou alguma coisa, mesmo que seja inútil. Então, reter alguém ou alguma coisa, mesmo que isso não te traga nenhum benefício, mas você cismou que tem que segurar. Ou aquele trabalho, ou aquele relacionamento, ou aquele bem material que você não desapega. Eu quero fazer, mas não me deixam fazer, é a tônica principal do emocional do Parkinson. Eu quero fazer, mas não me deixam fazer. É um sentimento de impotência, muito, muito forte. Ah, mas só tem a impotência quando eu já tenho a doença? Não, eu estou falando de conflitos e traumas emocionais que começaram antes da doença aparecer. Né? Por um lado, eu quero fazer, por outro lado, eu sou proibido de fazer. Não me deixam fazer. Isso é o principal. E os medos? Medo de soltar, de concluir, de desapegar, de terminar, de finalizar. É um apego. Em geral, são pessoas rígidas, de conduta rígida durante a vida toda. Pessoas muito certinhas, pouco flexíveis, né? Que se apegam às situações. E é uma doença progressiva que pode levar a se a pessoa tem recursos materiais, ela pode deixar a pessoa anos doente, 14, 15 anos para até chegar ao falecimento, e no final é um final triste, porque é um final de atrofia, de ficar na cama encolhido, os músculos vão atrofiando e, infelizmente, em estágios muito, muito avançados, falta o ar, não tem movimento do diafragma, não consegue respirar e acaba vindo a óbito. Infelizmente, eles vão tendo dificuldade de deglutição, né? Porque engasga, não consegue engolir, dificuldade para falar, e no final da vida é um final triste, né? É um final. Vamos ver se a ciência se desenvolve mais para que seja controlada essa doença, né? A ciência está evoluindo demais, principalmente na área da neurologia. Então vamos aguardar e vamos estudando e tentando ajudar da melhor maneira possível essas pessoas. O estresse emocional, todas essas questões emocionais de rigidez têm que ser trabalhados. Tem que ser trabalhados para evitar a progressão da doença. Fazer um trabalho psicológico importante também. Receber energia, receber reiki, terapia crânio-sacral, todas essas terapias, microfisioterapia, essas terapias energéticas, não só a fisioterapia habitual, também é muito, muito importante. Ok?